E aí pessoal, sou Bruno Pascoal e estamos em mais um canal do gráfico. No vídeo de hoje eu vou estar contando como eu me tornei um designer gráfico. Então contar um pouquinho da minha história para vocês saberem. Para começar a falar um pouquinho de como eu me tornei um designer gráfico, eu tenho que contar um pouquinho da minha infância e pré-adolescência. Eu era um moleque que eu gostava muito de desenhar. Eu desenhava mal, tem alguns desenhos que eu vou procurar para deixar aí aparecendo na tela em alguns lugares, onde inclusive eu já postei no meu Instagram, e alguns até me perguntaram, nossa, de quantos anos atrás? E não, eu tinha feito naquele dia, é porque a minha letra, eu desenho até mais ou menos, mas a minha letra é feia pra caramba, parece de um moleque de 7 anos de idade. Então eu vou deixar aí. Eu gostava bastante de desenhar em um período da minha vida, principalmente na época que eu comecei a ver desenhos como, por exemplo, Dragon Ball Z. Então eu gostava muito de desenhar aquele tipo de personagem, aquelas coisas de mangá, animação japonesa. Nunca fui muito bom, mas também tinha muito amiguinho meu que desenhava pior. Mas como eu falei, eu venho de família pobre, mas minha mãe conseguia pagar algumas coisas pra mim, como por exemplo curso de inglês. Eu não falo inglês fluente, mas uma boa parte do que eu sei hoje, que é pouco, mas que eu sei, foi de um período de 1 ano, talvez 2, que minha mãe conseguiu pagar inglês pra mim de forma particular. Nesse período, outra coisa que eu fazia, eu trabalhava com meu pai. Meu pai é retireiro, então ele é leiteiro, ele trabalha em sítio, ordenha vaca, alimenta os animais, e eu ajudava ele com isso. Meio período eu ficava na escola, o outro meio período eu ia ajudar meu pai, e alguns dias da semana eu ia estudar inglês. Então por que é interessante saber por que eu estudava inglês? Vocês vão ver, eu estava um dia me preparando, eu tinha ido para aula de inglês, voltei para casa da minha avó, almoçava lá. Então eu estava deitado depois do almoço na casa da minha avó, esperando para dar minha aula de ir pro inglês. E uma tia minha ligou. Essa minha tia tem uma gráfica que é a gráfica que eu trabalho até hoje. Nesse período foi em 2004, mas se não me engano foi lá para janeiro, fevereiro. Então eu ainda tinha 13 para 14 anos. Então ela me ligou e me falou: Fi, ó, você quer começar a trabalhar? Eu pago para você um salário. E rapidamente eu fiquei, pô, pra dinheiro funciona assim. Como eu já havia dito, minha família era bem pobre. Então, a minha mãe conseguia dar o básico. Minha mãe, meu pai. Só que como todo moleque, principalmente viciado em videogame, eu queria os videogames que minha mãe não podia comprar. Então, quando minha tia falou, eu pago o seu salário, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, eu posso comprar videogames. Foi a primeira coisa. Então, mas que depressa eu, tia, claro, quando? Ah, você pode vir hoje? A casa da minha avó fica numa ponta da cidade, a gráfica da minha tia ficava na outra ponta. Eu olhei e falei, claro, mas que depressa, catei minha mochilinha nas costas e zarpei pra lá. Aí você deve pensar, nossa, história curta, né? Aí ele chegou lá e começou finalmente a trabalhar como design gráfico. Olha, que coisa. Não, na verdade não. Como eu não tinha experiência em nada, nessa época, o que eu sabia de computador, eu nem tinha um computador. O que eu sabia era no computador dos meus amigos jogar algum joguinho que eles colocavam. Eu não sabia ligar o computador, não sabia fazer nada. Então, o que ela propôs pra mim? Olha, a gente tá precisando de alguém aqui pra ficar no acabamento, você aceita? Aí ela me falou como seria, tudo que eu teria que fazer. Então, o que eu ia fazer? Eu ia ajudar a fazer pacote, eu ia limpar graxa de máquina que tivesse no chão, eu ia lavar banheiro, e eu não importava o que eu fosse fazer, eu teria um salário. Mais uma vez, o que veio na minha cabeça foi videogames. Não só videogames, porque eu também fiquei pensando em bolacha traquina. Pra quem me conhece, sabe que eu sou um tremendo num comilão. Eu não sei como é que eu não peso uns 160 quilos, que eu como demais. Mas foi outra coisa que eu fiquei pensando. Nossa, muito lanche, bolacha traquina, sonho. Então, foi o que eu pensei. Não, tia, tamo aí. Então essa minha tia me chamou, ela e meu tio falaram que eu teria que fazer. Fechado, mais do que depressa eu comecei a trabalhar. Então foi muito importante porque fora essas partes de limpar o banheiro, limpar a graxa, eu aprendi como funciona a parte do acabamento em uma gráfica. Eu entendi como funciona uma guilhotina, uma resmadeira, uma dobradeira, uma coladeira, entre outras máquinas que a gráfica usa. Então eu tive um conhecimento que talvez se eu tivesse ido direto para a gráfica eu não teria. Porque muita gente que começa direto na parte de criação, o que eles pensam? Se tá bonito na tela, lá na frente o serviço tem que sair desse jeito. E não é assim. Eu pude entender as variações que uma dobradeira tem, eu pude entender a variação que tem na guilhotina, onde eu preciso deixar uma reserva de cola, como funciona um verniz localizado, e eu pude entender tudo isso. Só que eu era peão de fábrica. Por que é interessante eu falar que eu era peão de fábrica? Quando eu estava na escola, por volta dos meus 15
15 anos ainda, então foi lá para 2005, o que aconteceu? Eu era, vamos colocar assim, na escola só existia uma matéria que eu gostava e que eu era bom, filosofia. Eu sempre tirava 10, a minha menor nota em filosofia era 9,5. No resto, eu tirava o que eu precisava para passar, muitas vezes eu ficava de recuperação de exame, e isso não exclui educação artística. Ué, Bruno, mas você não desenhava bem? Então, eu desenhava, mas na adolescência, o que acontecia? Eu achava que eu ia trabalhar ali pro resto da minha vida como peão de fábrica. No máximo eu ia pra alguma máquina. Eu não sabia nem mexer no computador direito. Se bem que com aquele meu primeiro salário eu comecei a fazer um cursinho de informática. Eu comecei com computação básica e depois eu fui pra hardware e depois eu fiz alguns outros cursos de TI. Olha daí da onde começou a sair a inspiração para alguns vídeos que soltamos aí da área de tecnologia. Mas então, por que você teve esse problema? Eu quase reprovei em educação artística. Que a professora passava os desenhos e eu fui um adolescente tão filha da mãe que eu cheguei pra professora e falei: sério que você vai querer me reprovar por isso? Eu não preciso saber desenhar, eu nunca vou trabalhar com isso. Eu não tenho por que saber trabalhar com desenho, eu vou trabalhar em máquina, eu não preciso dessa coisa, tira isso daqui. E aí ela quase me reprovou. E a professora não estava errada. Afinal de contas, tá na matéria, tem que ter, o aluno tem que fazer. Pronto, acabou. E eu quase reprovei, né? Fiquei de exame, porque eu não entreguei os desenhos. Tive que me esforçar depois pra passar. Se for pensar, eu fui muito burro, porque se eu tivesse feito tudo certinho desde o começo do ano, eu não ficava de recuperação, enquanto os meus amigos estavam brincando, fazendo o que eles quisessem depois, né? Mas enfim, então eu ainda tava nessa. E aí, um dia, essa minha tia chegou em mim e falou: Fi, eu conversei com o seu tio, a gente queria saber de você, o que você tá aqui já há algum tempo, então já tinha se passado um ano, 2004 para 2005, né? E ela falou: o que você gostaria de fazer aqui na gráfica? Porque, por enquanto, você ajuda em algumas coisas, você faz entrega, você faz pacote, limpa as máquinas, banheiro, mas o que você quer pra você? A gente quer te dar uma oportunidade. E aí, nesse meio tempo, eu tinha conversado com o pessoal que trabalhava lá na gráfica. E sempre fui aquele cara, eu acho que ganancioso seria a palavra errada, porque quando é ganância, você faz qualquer coisa por aquilo, mesmo que você afete as pessoas. Então eu acho que eu era ambicioso. E a minha tia chegou em mim, perguntou isso, eu já tinha conversado com todo mundo na gráfica, pra saber qual era o cargo, a função que mais ganhava dentro da gráfica. E os caras me falaram: os impressores. Nós estamos falando de 2005, 2005 era uma coisa muito alta. Pra vocês terem uma noção, o piso salarial achatou um pouco, tá? Mas na minha adolescência eu ganhava muito bem. O piso salarial era muito bom. Você entrou pra peão de chão de fábrica, você ganhava muito bem. Era tipo assim, eu ganhava às vezes 2 vezes mais do que o pai de um amigo meu que estava trabalhando em alguma empresa. Então, realmente, o meu sonho dos videogames de comprar bastante bolacha traquina, eu consegui. Eu ainda ajudava bastante em casa. Teve mês de eu dar quase todo o meu salário e ainda conseguia pagar meu curso e comprar minhas coisas. Era ótimo. Tempos dourados pra área gráfica. E aí ela fez essa proposta, eu falei: pô, se eu posso ganhar mais? Tia, eu quero ser impressor. Aí, eu juro que eu fui entender só anos mais tarde. Ela olhou pra mim com uma cara de: impressor? Tá, eu vou conversar com seu tio. E eu juro que na época eu fiquei pensando: pô, ela não gostou, ela não quer me dar essa oportunidade, que absurdo, né? E graças a Deus, essa minha tia, a Isabel, e o meu tio Batata, eu amo vocês e muito obrigado por vocês terem tido essa postura, que vocês realmente me deram uma oportunidade impagável, e vocês vão entender o porquê. Ela falou isso, né? E tá. Passaram-se alguns meses. Ela nunca mais tocou no assunto. Eu fiquei meio sem graça e sem entender, né? Pô, minha tia não quer me dar essa oportunidade, né? Mas tá bom, vamos, vida que segue. E aí, o que aconteceu? Um belo de um dia, eu tava lá na produção, já tinha o setor de arte lá da gráfica, onde fazia panfletos, folders. Mas para quem entende mais, no setor gráfico, a maior parte do tempo, na parte de arte, não é criação, e sim fechamentos de arquivo. Mas naquela época também era a época de ouro de panfletos. Não que hoje não tenha, mas aqui na minha região pelo menos diminuiu. Então lá na época você tinha tipo assim, a gente trabalhava de segunda a sexta, então eram 5 dias na semana, você tinha mais do que 5 panfletos para fazer ao longo da semana. Tinha semana que tinha evento especial e não sei o que, e você fazia 10 panfletos. Então você tinha bastante coisa para criar, isso fora os serviços que vinham prontos. E quando eu falo de fazer panfleto, eu não tô falando a parte de imprimir, sim de desenvolver artes, tá?
E aí ela chegou em mim, eu nesse moleque que até então, lembrem-se bem, eu tinha falado pra professora, eu nunca vou trabalhar com arte, eu nunca vou trabalhar com desenhos, criação, professora, não tem por que me reprovar por isso. E ó como o mundo dá volta, minha tia chegou, Fi, ó, você já tá aqui há algum tempo, surgiu uma vaga lá na arte, um dos funcionários saiu, eu queria saber se você não quer ir aprendendo metade do seu expediente no período da manhã. Você fica na produção, continua trabalhando. Nessa época ela já tinha me passado para ficar em 2 máquinas. Eu com 15 aninhos, eu já assumia 2 máquinas para operar, que era uma resmadeira e uma coladeira. A coladeira eu era auxiliar, mas a resmadeira e a dobradeira, que era uma dobradeira bem mais simples na época também, ela me deixou assumir para eu ir dobrando quando tivesse uma vaga. Então, pô, já tava, meu sonho de crescer já tava aí. Aí ela virou, ela fez essa proposta, tá bom, tia, mas eu sei o básico, né? Nessa época eu ainda tava, eu acho que eu tinha acabado de fazer informática básica. Então o que eu sabia? Era o Windows XP, eu sabia ligar o computador, jogar paciência, usar um navegador e o MSN ou ICQ, eu não lembro qual dos dois eram na época, era o que eu sabia. Aí ela virou e falou, então você vai trabalhar, depois do almoço você vai direto pro setor da arte. Perfeito. Aí eu catei, nesse período eu já tinha conseguido vaga para estudar à noite em outra escola, então eu já trabalhava período integral. Naquela época podia, hoje jovem aprendiz, eu tô meio que por fora, mas se não me engano você tem que ter 16 anos para você poder ser jovem aprendiz. Na época era bem mais fácil e você conseguia ter uma carteira registrada, o que vai ajudar muito no futuro, né? Eu conseguiria me aposentar mais cedo. O pessoal tinha que pensar nisso pela molecada que quer trabalhar, né? Não tô falando abuso de você fazer uma criança e trabalhar em carvoeiro, mas vocês entenderam, trabalhar é bom. Aí ela pegou, me deu essa oportunidade e eu conheci a figura que me moldou como arte finalista, como designer gráfico, que é o Márcio Rodrigo Simões, que se tornou meu ídolo de arte gráfica. Aqui na minha região, o cara se tornou uma lenda. E a gráfica dos meus tios já era uma gráfica grande. Então eu ia falar quase um palavrão, mas eu tive uma oportunidade impagável em trabalhar com esse cara. A gente trabalhou juntos, eu acho que uns 6 meses, aí teve uns probleminhas, ele resolveu sair da empresa, beleza, só que ele já tinha me passado muita coisa. Um dos lemas que ele tem, que inclusive teve algum vídeo que alguém me indagou, mas por que você ensina, você não tá ganhando nada, ou só com as propagandas, isso daí nem deve te sustentar, você não fica com medo, você vai perder emprego, vai perder oportunidade? O Márcio, ele sempre falava o seguinte, ele falava que se você ensina, você tá fazendo uma amizade, você tá passando o que você sabe, isso te ajuda a fixar, a aprender, porque às vezes alguém te pergunta uma coisa que você não sabe e você corre atrás para aprender. E ele sempre falou, você não precisa ficar com medo de alguém roubar o seu emprego porque você tá ensinando. Ele sempre falou assim, para começar, se você está ensinando, você está procurando, você já está um passo à frente. Então sempre continua aprendendo. Segundo, você está fazendo aquele vínculo de amizade, uma hora ele pode te ceder a mão. E fora que a arte é uma coisa que, criação, cada um tem a sua. O meu jeito de criar, o meu gosto para arte é diferente do seu. Então por mais que eu te ensine as técnicas, você vai da sua bagagem de vida. Por exemplo, eu vou pegar um cara que não presta atenção nessas coisas, ele vai fazer umas coisas mais quadradas, que não condizem. Enquanto um cara que, olha, eu vi aquele layout do site, é bonito, hein? Aquele panfleto, olha que coisa legal para Dia das Mães. Ao longo da sua vida, você vai adquirindo essa bagagem que você usa quando você vai fazer a sua arte. Então, muitas vezes o pessoal pensa, mas saiu da sua cabeça? Saiu, mas em decorrência de tudo que você adquiriu ao longo dos anos. Então, mesmo ele saindo, no ano que ele saiu, eu tinha acabado de finalmente comprar o meu primeiro computador com o meu salário, que meus pais não conseguiam pagar. Eu comprei o primeiro computador que a gente teve na nossa casa. E o Márcio virou e falou pra mim, eu vou te arrumar um CD com CorelDRAW e Photoshop. Você quer? Mesmo ele saindo da empresa, ou seja, ele era sobrinho da dona, a dona mandou ensinar. Não, a postura dele foi, você quer aprender? Eu vou te dar e eu vou te passar algumas coisas pra você ler, vai fuçando. E legal, eu fui aprendendo, tiveram outros artes finalistas ali que continuaram após o Márcio sair, que também me ajudaram bastante, e muita coisa eu fui aprendendo com eles, mas muita bagagem o Márcio tinha me passado. Eu acho que após 2 anos que o Márcio saiu, ele voltou para a gráfica. Até então, o que acontecia? Eles me passavam assim, um funcionário da gráfica fazia uma arte,
e me passava para, por exemplo, fez a arte do panfleto, ele me passava só para colocar os preços do produto e a foto, ou recortar uma foto. Auxiliar de arte final é isso aí, você não vai pegar muita coisa, você vai pegar o que muitas vezes ou é chato ou é mais trabalhoso. Uma vez, eu não vou esquecer que os filhos da mãe me passaram para cortar uma rede de gol. Então imaginem, você tem todas aquelas cordinhas que eu tinha que ir cortando uma por uma para ficar vazado, para colocar num negócio verde. E aí vocês, só para vocês terem noção, teve uma situação que eu acho que essas redes de gol, a pessoa que bateu a foto teve o bom senso de colocar num fundo preto. Quem entende de arte gráfica vai pensar, pô, usa varinha mágica. A rede e o gol eram brancos, né? Varinha mágica, ó, rapidão. Pois é, os caras deixaram eu cortar toda a rede de gol, gastar quase uma tarde pra chegarem em mim e falarem, ó, dava pra fazer assim, tá? Inclusive eu descobri depois que algumas coisas que ficavam em fundo branco, que seriam mais fáceis pra cortar quando dá o contraste, eles viravam pra mim, não, deixa que eu corto, dá mais trabalho, eu vou te passar essa. Aí passava essas coisas tipo rede de gol pra me ferrar, só que eles estavam lá na varinha mágica cortando, deixando eu, né? Mas, como eu falei, auxiliar você se ferra para você aprender. E realmente, daí eu tirei a bagagem de aprender como cortar, como tratar, algumas coisas. E posteriormente foram me ensinando a vetorizar no CorelDRAW. Então quando chegava uma logo, os caras, eu vou atender o cliente, fazer o layout, você vetoriza a logo do cliente aí que ele trouxe no guardanapo, ó, escaneia e desenha de novo. Então teve muito disso, foi onde eu aprendi a usar o Corel. Na época, a gráfica que eu trabalhava, a gente só... Trabalhava não, trabalha até hoje. A gente só usava CorelDRAW e Photoshop. Quem trabalha com InDesign deve imaginar o sufoco que eu passava quando eu ia fazer um panfleto, quando eu ia fazer uma revista, né? E quantas vezes eu não perdi arquivo por causa do famoso CorelPau, que é o apelido que o Márcio deu pro CorelDRAW. Ele paulava tanto, a gente perdia tanto arquivo que o apelido virou CorelPau. Passado um tempo, esses 2 anos que o Márcio ficou afastado, ele voltou para a empresa. E aí quando ele voltou, alguns outros funcionários já tinham saído também. Eu da arte sou o funcionário mais velho, em seguida o William, que inclusive eu já comentei em alguns vídeos aí no canal, somos os mais velhos da gráfica. E aí o Márcio voltou. Quando ele voltou, o Márcio já sabia mexer com o InDesign, já tinha uma noção de Illustrator. E aí o que aconteceu? Mais uma vez eu ganhei algo melhor do que um curso pago, que foi trabalhar com esse cara. E mais, nessa época eu já trabalhava período integral, como eu falei, eu já estava período integral na arte. Só que aí o que aconteceu? Eu já tinha, quando ele voltou novamente, eu já tinha terminado o colegial, eu trabalhava o período integral tarde e noite. Então, manhã eu ficava em casa, fazia o que eu quisesse, algum curso, e à tarde eu tava lá trabalhando. E aí, no período da tarde, a gente sempre tinha mais gente pra gente recorrer, e no período da noite era só eu e o Márcio pra dar conta do setor de arte. Só que ele tinha uma bagagem gigante, então ele me passava. Tem muito vídeo que eu já fiz aqui no canal ensinando coisas, ensinando a resolver problemas, que eu aprendi com ele, com o Márcio. E aí ele foi me ensinando isso tudo. Então às vezes à noite a gente tava sozinho, a gente não tinha pra quem correr, porque, acreditem ou não, houve uma época onde a gente tinha que procurar em fórum, em inglês, a gente ligava para as outras gráficas ou para uma agência, para alguém que trabalhou em gráfica, tá dando tal pau aqui no programa, tal coisa tá dando erro, já aconteceu com você? A gente resolvia muita coisa assim, às vezes na base do telefone, às vezes ligando para um cara de outra cidade que você conhecia, que você ouviu falar que o cara teve esse problema, e aí que você ia conseguindo descobrir, né? Aí quando o Márcio entrou, como eu falei, ele começou a introduzir o InDesign. E eu era daqueles caras chatos, chucros. O Márcio, bem dizer, me moldou como arte finalista. Eu tinha a postura de falar: time que tá ganhando não se mexe. Eu tô com o CorelDRAW, eu tô com o Photoshop, acabou, não preciso de mais nada. E o Márcio sempre tinha a seguinte expressão também: cada macaco no seu galho. CorelDRAW é só para desenhar. E desenho simples. Se você desenhar, o CorelDRAW vai servir e não vai paular. Se você quiser inventar de fazer uma revista, um panfleto, ele vai dar pau e a culpa é sua. Você merece que dê problema. E ele tava certo. Tanto que eu lembro até hoje de um serviço que eu fiz para uma empresa grande, uma empresa que roda aí o Brasil inteiro, eu não vou falar o nome, onde foi uma das primeiras vezes que deixaram eu assumir toda a responsabilidade do projeto. Então eu fiz a arte do zero, atender o cliente, desenvolver o layout, fazer tudo. E eu resolvi fazer no Corel, né? E eu não salvei o arquivo. Não salvei o arquivo o dia inteiro. E tô lá mexendo e tal. Aí, depois que o serviço tava todo pronto, o cliente tira uma provinha pra gente dar uma olhada. Pode deixar, vamos tirar.
Eu mandei imprimir o serviço e pra quem já tentou imprimir direto do Corel sem converter em miscelânea, o Corel às vezes travava, principalmente isso aí foi por volta do Corel X3. Pra quem não sabe, eu comecei a trabalhar no Corel X3 e no Photoshop CS2, bem velha guarda. E aí eu fui mandar imprimir, o Corel travou. Fiquei esperando, ele ficou esperando e o arquivo deu erro e fechou. A gente perdeu o trabalho do dia inteiro. A minha sorte é que eu acho que ele viu esse cliente, que era gerente da baita da empresa, olhou pra minha cara, ele deve ter visto tanto desespero, tanta angústia, tanta vontade de chorar. Veja bem, eu tinha 15 anos, mas a minha aparência era de 11, eu sempre fui magrelinho, não tinha pelo nenhum na cara, parecia um moleque mesmo. Ele deve ter falado, velho, eu vou brigar com esse moleque, ele vai chorar aqui e não vai render. Ele respirou fundo. Ele, menino, você lembra como que era o layout, como que era tudo, né? Lembro, fica calmo, refaz. Eu vou lá tomar um café, vou ficar lá, daqui 1 hora, 2 horas eu volto, a gente vai fazendo junto. Então esse cara salvou a minha vida. Eu nem sei se eu já cheguei a contar isso pros meus tios, que eu perdi esse arquivo, mas o cara foi muito paciente comigo. Deus te abençoe. E aí eu refiz o serviço inteiro, a gente deu saída, eu aprendi, salva. Salva porque o Márcio tinha outra expressão, não é só Deus que salva, então salva o seu arquivo. Aí eu salvava, beleza, a gente resolvia, esse arquivo deu certo, mas aí eu fui vendo que realmente o CorelDRAW, ele era pra desenhar, não era pra isso. E foi aí que eu aceitei o que o Márcio falou, eu falei, você tem razão, você não é só velho não, você é um velho com razão, você é sábio. E esse Márcio, ele era muito zoeiro, ele, apesar de ele ser bem mais velho que eu, sei lá, 20 anos mais velho que eu, ele era muito moleque, ele tirava muito sarro, eu era uma pessoa extremamente tímida, as pessoas zoavam em mim na escola, faziam o que hoje as pessoas consideram bullying, e eu às vezes não conseguia me defender, porque eu travava, e o Márcio, inclusive, ajudou pra eu me soltar e eu começar a zoar, e aí acabou o bullying comigo. Talvez em algum período, talvez eu que tenha cometido bullying, não façam bullying, tá? Bullying é errado, mas aí eu comecei a me soltar. Talvez se não fosse por isso também eu nunca teria feito canal, eu não ia conseguir falar em frente a uma câmera, um webcam, alguma coisa assim. E aí eu comecei a aprender o InDesign, ter todo aquele sofrimento de como era ir para um sistema diferente, ir para um programa diferente, porque é aquela, você sabe fazer tudo no Corel, você sabe fazer um degradê, você sabe fazer um recorte, converter em tons de cinza, você sabia fazer tudo. Aí realmente, você aprender, o problema é que o ser humano é preguiçoso, a hora que ele pensa, vou ter que reaprender a fazer tudo nesse programa novo, mas valeu a pena, eu reaprendi e hoje sei trabalhar com os dois, uso o Corel o mínimo possível, indico para todo mundo, aprendam. Eu tenho até um vídeo falando porque todo mundo deveria aprender a usar o InDesign. Aprendam, é a melhor coisa do mundo se você trabalha com essa área. E outra, se você trabalha com essa área, é sua obrigação querer ser o melhor, é sua obrigação querer se adaptar e evoluir. É a mesma coisa. Vocês vão num médico que parou de estudar 20 anos lá atrás, vocês não vão confiar nele. Então é a mesma coisa, sempre se atualizem. E aí, foi nesse período também que eu comecei a entender a minha tia. Comecei a entender o porquê que ela, de certa forma, me negou a oportunidade de virar um impressor. Porque ela viu que, pô, impressor, meu sobrinho vai chegar a esse patamar. Acredito que ela não duvidou em nenhum momento que eu teria capacidade para ser um impressor. Mas, querendo ou não, o impressor, ele é um trabalho que ele fica às vezes num ambiente mais quente, é um trabalho mais pesado. E eu vejo que o que ela quis pra mim foi tipo assim, eu vou dar uma oportunidade pra ele não precisar ficar com dor nas costas, trabalhando em algo tão pesado, pra daí ele conseguir tirar outras coisas que ele possa usar pra vida dele, e não só um impressor. Não que o impressor não possa fazer bicos em outros lugares, mas é muito mais fácil você ser um designer gráfico e fazer arte pras pessoas. Por exemplo, hoje eu consigo fazer arte pra mandar pra alguém pra usar num site, numa rede social. Eu acredito que ela teve essa visão, então não é que ela me negou, ela quis me dar uma oportunidade melhor. Então, mais uma vez, tia e tio, eu tenho que agradecer os dois. Muito obrigado pela oportunidade que vocês me deram. O canal e a minha vida não estaria tão boa quanto está hoje se não fosse por vocês. E claro, não posso deixar de também agradecer o Márcio Rodrigues Simões, que infelizmente ele já tem alguns anos, ele faleceu,
quero deixar aqui uma espécie de homenagem. Ele foi o melhor designer gráfico que eu já conheci na minha vida, foi uma das melhores pessoas que eu já conheci também, e muita coisa de eu querer ensinar, de eu não me negar a ensinar, de eu querer aprender e querer trazer pra vocês, se deve à postura que ele teve comigo. Ele pegou um moleque que em alguns momentos era birrento, eu era um adolescente é chato, e ele me zoava tudo, mas ele falava: moleque, você não pode ser assim, e não era obrigação dele, ele não tinha essa obrigação, mas eu achei muito legal que ele pegou pra me dar esse apoio, pra me dar essa base. Então também eu não estaria onde eu estou hoje sem ele. Ele me ajudou muito. Depois ele saiu da gráfica de novo, a gente brincava que ele sempre saía na Copa. Ele trabalhava quase 4 anos, chegava no ano da Copa, ele saía. Mesmo depois de sair da gráfica, a gente continuou amigo, a gente conversava sobre algum problema que um ou outro tinha, sobre informática, e aí eu lembro que ele me ensinava como precificar. Márcio, vou fazer tal serviço, eu não sei como cobrar, então muita coisa ele me ajudou. Ele foi o melhor professor, melhor mestre que eu poderia ter tido, e só tenho a agradecer imensamente por poder ter tido a oportunidade de trabalhar com ele, de ter aprendido com ele. E é o que eu queria, ao mesmo tempo eu tento às vezes falar pra vocês no vídeo, que tô aqui pra ensinar, pra explicar, pra compartilhar com vocês. Tentem fazer isso também, vocês podem fazer muita diferença na vida de uma outra pessoa, um molequinho, um estagiário de arte que entrou lá. Vocês podem fazer essa diferença na vida desse cara, se vocês não brigarem com ele. É como o Márcio não brigava, ele te fazia entender por que você não pode ter aquele pensamento chucro, por que você tem que pensar em evoluir, por que é importante você não ter medo de ensinar as coisas. Eu acho que fora o ensinamento da parte gráfica, eu acho que é um ensinamento pra vida que a gente tem que ter. E eu espero que possa estar com 60, 70 anos e continuar aprendendo assim como o Márcio. O Márcio, ele não, infelizmente, eu acho que ele viveu até os 45 anos da vida dele, mas ele foi aquele cara que não parou de estudar, não parou de aprender, de ser molecão, e eu me inspiro muito nisso nele. Eu quero estar com 60, 70 anos e ser molecão, jogar videogame, produzir vídeo, trabalhar com arte gráfica, entrar mais de cabeça. A gente já conseguiu alguns patrocínios aqui pro canal, coisas que o canal finalmente está ganhando um destaque, que é bem legal, e eu quero que isso cresça cada dia mais. Eu sou amante de tecnologia em geral, e eu quero estar sempre aí, sempre trazendo conteúdo para vocês, e estamos sempre juntos. É isso aí, eu sou o Bruno Pascoal, um forte abraço para todos vocês e falou!